Hoje a gente vai ter um encontro aqui, né, com o professor Koichi Araki. O professor Koichi Araki é professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Ele se formou bacharel em Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, também da USP. É pesquisador na área de nanotecnologia e química supramolecular. E ele coordena o Cisnano USP, é o coordenador do nosso Cisnano USP. O professor Koichi vai falar um pouquinho, né, sobre sua pesquisa, sobre sua carreira, as inovações, né, os estímulos que ele teve para desenvolver pesquisas inovadoras nessa área. É um pesquisador que tem muitas patentes, muitas trajetórias de transferência de tecnologia com o setor privado, e um pesquisador e formador de recursos humanos, né, nessa área, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, mas hoje a gente quer conversar com ele, né, para ver a visão desse pesquisador nessa área tão inovadora que é a nanotecnologia, tão multidisciplinar, e eu passo agora a palavra para o professor Koichi. Muito obrigado, Maria Vitória. É um grande prazer estar aqui participando do Short Talk do Cisnano USP, né? E vai ser um grande prazer falar sobre essa temática, né, de grande relevância que tem transformado realmente não somente a ciência, mas a tecnologia de uma maneira geral. O impacto realmente é muito grande, né? E nós esperamos, obviamente, como cientistas, né, estar contribuindo de alguma maneira para não somente a formação de recursos humanos qualificados nessa área, mas também gerando tecnologia, gerando produtos, né, que venham impactar diretamente a sociedade. Pois é, boa noite, professor Koichi, é um prazer, Boa noite, professora Maria Adilton. Vitória, é um prazer estar aqui para esse Short Talk do Cisnano, e para nós é uma honra realmente tê-lo como convidado, além de ser um coordenador do Cisnano USP. Isso já mostra que é um conhecedor e um pesquisador, como já comentou você, Maria Vitória, na sala de Cisnano. E sua carreira, sua história de pesquisa na tecnologia é uma referência para nós, todos nós acadêmicos, principalmente os iniciantes, e que certamente, pelo volume científico que já tem desenvolvido e as experiências, né, tem muito o que informar aqui para a curiosidade da indústria, inclusive, também. Então, pensando não só na indústria, mas no acadêmico, conte um pouco o que lhe motivou, né, qual foi a demanda que fez com que eu seguisse essa carreira e hoje ser uma referência em nanotecnologia aqui junto à Universidade de São Paulo. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Na realidade, eu me formei químico, né? Em Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E nesse período, eu ainda não conhecia sequer o que era nanotecnologia, né? Aí vim aqui para São Paulo, onde fiz o meu mestrado e também o meu doutorado, né? E nesse período que eu tive um contato, vamos dizer assim, mais próximo do que é fazer pesquisa, né? Realmente vendo, né, as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, o que nós começamos a fazer e a nos interessar foi justamente no desenvolvimento de materiais, né, novos materiais. Inicialmente foi à base de moléculas, né? Então nós estávamos desenvolvendo novas moléculas mais complexas, onde nós queríamos descobrir, né, o que as interações entre elas poderiam gerar de inovador, né? Então todos esses trabalhos, né, nos fizeram caminhar no sentido de estudar não somente as propriedades químicas, mas as propriedades físico-químicas de uma maneira geral, fotoquímicas. E uma coisa que foi muito, muito importante nesse processo foi justamente tentar vislumbrar como nós poderíamos aplicar esses materiais, essas moléculas, para alguma coisa que fosse de interesse da sociedade, né? Por exemplo, nós começamos a tentar vislumbrar, na realidade,
todos esses materiais, os avanços que nós conseguíamos em termos científicos, como interfaces que nos possibilitariam gerar dispositivos, né? Então, nós começamos a transformar, a estudar, né, todas as moléculas, né, que nós obtínhamos, no sentido de ver como elas interagiam e como nós poderíamos fazer, preparar filmes, né, que fossem responsivos, principalmente eletroquimicamente, fotoquimicamente, né, e dessa maneira, então, trazer esses materiais, essa nossa pesquisa, para uma nova dimensão, né, que seria a dimensão mais próxima da tecnologia, né. Então, dessa maneira, nós começamos a nos interessar cada vez mais nessa questão das aplicações, né, e, em função disso, nós começamos a pensar em depósitos de pedido de patentes, né, a tentar levar, né, essas ideias para empresas, inclusive, né, justamente para tentar convencê-los de que nós tínhamos algo interessante na mão e que poderia gerar produtos, né. Então, esse processo foi um processo de aprendizagem extremamente importante, justamente para que nós pudéssemos entender, né, como o nosso mundo se relaciona com outro mundo, que é justamente o mundo das empresas, o mundo da tecnologia, né. Então, nesse aspecto que eu achei muito, como você tocou, seria até um ponto que eu iria pedir para você falar um pouquinho. Como foi essa interação, né? Da academia com a empresa? Todos nós aqui, a gente já teve experiências, né, boas ou ruins, né? Como que foi desbravar esse processo, né, na sua área, e dentro dessa universidade grande que nós estamos? Isso eu acho que é um grande desafio, né? É um grande desafio não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas talvez aqui nós tenhamos uma barreira um pouquinho maior, porque nós ainda não temos essa cultura, né, de valorizar a tecnologia, valorizar a inovação, né, propriamente dito, né? Isso é uma coisa que vem crescendo, né, e sendo assim cada vez mais valorizada, né? Mas na época em que nós começamos, ainda existia uma distância muito grande, eu diria, né, entre a academia e as empresas, o ponto principal, né, é que nós, né, ao fazermos um desenvolvimento, nós não temos a percepção do que é realmente importante para as empresas, né? Isso eu acho que é o primeiro grande choque que nós acabamos tendo, né? Obviamente as primeiras conversas foram muito complicadas, né, justamente nesse sentido, né. Isso ocorria inclusive no momento de nós tentarmos escrever um relatório de patentes, por exemplo, de pedido de patente, né, onde era muito difícil nós vislumbrarmos o que realmente era importante naquilo que nós estávamos fazendo em termos de tecnologia. Esse é o ponto fundamental, né? Então, tudo isso, né, na realidade, eu acho que é uma grande aprendizagem, né? É um processo mesmo de evolução em que nós mudamos, né, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas que nós fazemos e as possibilidades, obviamente, né, de tal maneira a nós gerarmos, né, conhecimentos com uma maturidade tecnológica maior, né? E à medida que esse processo vai acontecendo, obviamente, torna-se muito mais fácil nós criarmos uma linguagem, né, vamos dizer assim, mais adequada para nós nos comunicarmos com as empresas, né? Então, acho que esse é um ponto muito fundamental. Exatamente. Esse é um ponto que eu queria pegar o gancho aqui agora e já emendar com uma outra pergunta.
Outra curiosidade que muitas vezes a sociedade, né, é difícil enxergar, né, esse caminho da academia para a indústria. O senhor acabou de comentar que em alguns momentos, muito no início, a pesquisa ela ainda não tem uma demanda do mercado, porque ela está sendo descoberta. A partir do momento que ela vai sendo descoberta, cria-se uma linguagem e vai surgindo uma demanda. A indústria, quer dizer, vai percebendo onde aquilo pode ser aplicado. E aí tem um caminho inverso. Sim. Aí começa a ser uma demanda. Quer dizer, quando começa a surgir essa demanda tecnológica, na verdade já teve um avanço científico que o próprio pesquisador provocou. Né? E aí vem um ponto que é a formação de recursos humanos também. Então, acho que hoje, pode falar que a nanotecnologia, né, eu posso dizer das duas formas. Tem a demanda, mas graças a trabalhos como o que desenvolveu no seu laboratório e vários outros colegas, né, é que tem surgido essa inovação que está demandando novas pesquisas, né, novas investigações na academia. Como é que está hoje a demanda na área de nanotecnologia? Conta um pouco essa passagem e como é importante tem sido o seu grupo de pesquisa aí, coordenado pelo senhor, para criar essas novas tecnologias que estão criando novas startups, por exemplo. Perfeito. Essa é uma pergunta extremamente importante e interessante, né? E ele está muito relacionado justamente com aquilo que nós colocamos anteriormente, que é o grau de maturidade, né, realmente das tecnologias. E quando nós falamos em grau de maturidade, né, eu acho que nós temos que explicitar um pouquinho mais o que é isso. Quando nós fazemos uma pesquisa, né, nós, por exemplo, fazemos a preparação de um material, de um composto, geralmente o fazemos em pequeníssimas quantidades, né, justamente para fazer um estudo, né, sistemático a respeito dele. Mas esses estudos, normalmente, né, isso é cientificamente correto, né, nós fazemos controlando todas as condições. Né, nós colocamos numa condição ideal. Né? Então, essa é uma situação muito importante para que nós entendamos, né, as suas propriedades, os seus comportamentos, né, sem ter a interferência de outros agentes. Só que, quando nós vamos para a aplicação real, a situação muda completamente. Né? Nós passamos de uma situação ideal para a situação real, que é uma situação complexa, onde não um segundo, uma segunda, uma terceira interação estão presentes, mas o que nós temos é todo um conjunto, né, de possibilidades de interação e de interferência que acabam aparecendo. Né? Então, como partir, né, de uma situação ideal para uma situação real? Né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos para desenvolver e fazer amadurecer ideias, né, gerando novas tecnologias que, eventualmente, tenham possibilidade de chegar ao mercado. Né? Sem essa adaptação, é impossível. É justamente por causa disso que, quando nós falamos em pesquisa, né, nós partimos de projetos de pesquisa, vamos falar assim, nós partimos de um conjunto relativamente grande, né, vamos dizer, de possibilidades, e quando nós chegamos na aplicação, na realidade isso é um funil, né, e um funil muito, vamos dizer assim, uma peneira muito fina, né? Então, na realidade, nós começamos com alguma coisa em que nós vislumbramos N possibilidades e, ao final, nós podemos chegar em uma aplicação ou outra, né, dependendo das características dos materiais, né, ou, né, dos conceitos que nós estamos trabalhando. Né? Então, é muito importante que nós já tenhamos, de antemão, alguns cuidados, né, para que nós possamos aumentar as possibilidades, né, de amadurecimento e de transferência de tecnologia. Acho que esse é o segredo das coisas. Perfeitamente. Oi, pensando assim, vamos pensar numa situação, né, entre ciência, academia e transferência de tecnologia, produto no mercado, né? Que é um modelo que o MIT tem, né? Harvard, os grandes centros de pesquisa.
que aquela pesquisa de um determinado projeto, tese de um aluno, tem o potencial, é inovadora, isso vira uma startup, né? A gente tem colaboradores que cada projeto que tem ótimos resultados vira uma startup, né? Aquela tecnologia vira uma startup, depois ele vende essa startup para uma grande empresa, aí ele abre outra. Esse é um mundo que para a gente está vendo já está evoluindo, os parques tecnológicos, aqui em Ribeirão tem várias startups, mas ainda não é de grande uso, né? Tem uma facilidade, isso não, ainda falta, eu acho que da parte da academia uma visão, né? E também facilitadores para isso, né? Então eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Perfeito, perfeito. Então, como eu estava colocando, né, para que nós possamos gerar vamos dizer assim, criar um ciclo virtuoso, né, envolvendo universidades, startups, outras empresas e governo, né, acho que tudo isso está relacionado, né, os órgãos de fomento, inclusive, né, é fundamental que nós tenhamos em mente aquilo que são as perspectivas reais mesmo, né? Porque muitas vezes nós temos, por exemplo, um projeto que cientificamente é maravilhoso, né? Ele está assim na fronteira do conhecimento, mas quando nós olhamos em termos de tecnologia, muitas vezes, talvez ele esteja um pouquinho adiantado no tempo, por exemplo, né? E uma coisa interessante é que todas as coisas que se transformam em produtos, eles têm um timing, né? Nós temos que ter um timing quase que perfeito entre várias coisas, e um deles é justamente o grau de maturidade do desenvolvimento e o interesse que existe naquele momento relacionado, né, às tecnologias possíveis, utilizando aqueles conceitos, aqueles conhecimentos. Então, acho que esses aspectos são muito importantes. E outra coisa também que eu considero assim, fundamental nós gerarmos, vamos dizer, como se fossem plataformas. Porque uma empresa startup, né, ou mesmo um produto, né, ele deve sobreviver não apenas a um momento inicial, mas ele deve ter capacidade de evoluir também, né, e trazer outras possibilidades que permitam que a empresa, né, consiga ter diversos produtos ao longo do tempo, né, em função da evolução das ideias iniciais e dos conceitos iniciais. Então, acho que esse aspecto, né, é um aspecto fundamental quando nós falamos em empresas, né? Sem isso, o que acontece? Nós podemos ter uma startup, por exemplo, por um ano ele está bem, mas logo em seguida, né, por algum motivo, vamos supor que aquela linha de produtos já não atrai mais tanto atenção, né? Se ela tiver apenas aquela opção, a empresa, obviamente, vai ter grandes dificuldades de se manter no mercado, né? E aí que é muito importante, né, a empresa pensar não em algo muito focado, né, mas num produto apenas. Mas o que tem que ser imaginado sempre é uma linha de produtos, né? Então, é como a partir daquilo evoluir, né, para pensarmos, né, numa estratégia de médio e longo prazo, né? E quando nós colocamos todas essas coisas na balança, nós vemos que ter tecnologias, vamos dizer assim, que tenham um grande potencial de gerar uma empresa, assim, não é uma coisa tão trivial assim, né?
realmente nós temos que ter a capacidade de perceber a oportunidade, né? Perceber o papel estratégico daquele conhecimento, daquela tecnologia, em um setor ou vários setores, né? Eu acho que somente assim é que nós vamos poder fazer com que o Brasil, por exemplo, consiga criar, né, empresas que sejam rentáveis, né, e que consigam sobreviver no mercado competitivo que nós temos hoje por um período mais longo, o que é fundamental, né? Não somente em termos de desenvolvimento tecnológico, mas também da competitividade realmente do país, que esse é o ponto fundamental, né, em relação ao mundo, né? Nós não estamos competindo com os nossos colegas aqui dos laboratórios ao lado, nem as empresas que estão ali do outro lado da rua. Na realidade, nós, como acadêmicos, estamos trabalhando num sistema globalizado e as empresas também, né? Então, se as empresas não forem capazes de ter essa visão mais ampla, né, de tentar gerar realmente tecnologias inovadoras e competitivas, fica muito difícil, né, crescer, né, e realmente se expandir, né, nacionalmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, né? Acho que esse é um pensamento que devemos cultivar, né? É isso, professor Coito. Eu acho que fica o recado que para desenhar um produto demandado, existem várias definições acadêmicas para depois gerar um desenho, um protótipo tecnológico. E aqui nesse primeiro bloco, nós tivemos aqui já uma visão de que o professor Coito e o que o estimulou a fazer o que faz, a sua visão acadêmica como pesquisador, como formador de opinião. E não perca o próximo bloco que vamos falar. Ele vai falar um pouco do que ele está fazendo, né? Sobre as principais linhas de pesquisa, que são os designs das nanopartículas magnéticas. Então, não perca o próximo bloco e ouvir, né, um pouco do que temos de inovação para a tecnologia, para a demanda atual. Então, perfeito, muito obrigado. E só gostaria de enfatizar, né, que nesse processo, nessa caminhada, é muito, muito importante, na realidade é fundamental, o conhecimento realmente aprofundado e minucioso realmente daquilo com o qual nós estamos trabalhando. Isso se torna fundamental no momento do desenvolvimento de aplicações e também no momento de nós fazermos o famoso upscale, né? Aquela de aumentar, né? Até mesmo a produção. Pelo um desenho da indústria, né? Uma linguagem muito comum na inovação, que é o design thinking. Nós partimos de uma imersão para chegar numa evolução. Nesse meio do caminho tem a definição, tem a prototipagem. Mas quando você está prototipando, você tem que voltar à imersão e à definição. E quem que conhece isso aí? É a academia. Ou seja, é quem conhece os processos. Como você acabou de comentar, são vários projetos, várias bancadas científicas para chegar num produto. Então, é esse retorno. Se não tiver junto na academia, fica difícil ter um produto inovador, atendendo a todas aquelas restrições que você colocou, né, para atender realmente aquela demanda que seria inovadora. É exatamente isso que eu vou te falar. Sim. Não, sem dúvida é uma situação muito peculiar, né? E eu acho que dentro da academia nós temos que ter essa visão, e eu sei que isso acontece, né? Que é sempre o de fazermos estudos cada vez mais aprofundados, né? De tal maneira a conhecermos, vamos dizer assim, de modo mais global, holístico possível, aquilo com o qual nós estamos trabalhando, né? Mas sempre pensando naquilo que é possível fazer com ele. Eu acho que esse é o ponto fundamental aí na parte do desenvolvimento, né?